E daí, depois de toda essa jornada, a gente vem para o modelo, então, que é o evolutivo teal. O teal é essa cor que a gente está vendo aí no fundo, né? Todas as cores do fundo correspondem à cor falada. O teal é essa cor verde azulado, né? Ou azul esverdeado, como você quiser chamar. Também chamar de ciano, né? Eu ouço mais o pessoal traduzir como verde, azul esverdeado, mas, na verdade, é ciano, né? Ciano, já existe um nome para essa cor que está entre o verde e o azul. Por que que muitas vezes a gente deixa teal, mesmo tendo uma tradução? Não sei por que exatamente, mas na comunidade em geral, esse nome já começou a virar um conceito, de fato. Então, quando a gente fala do teal, a gente já entende que a gente está falando desse modelo de reinventando as organizações, desse modelo evolutivo aqui. Então, apesar de ser um nome em inglês, é um nome que já pegou por aqui, então a gente acaba não traduzindo tanto. Mas essa cor aí que a gente está vendo, né? Pode ter algumas variações, mas é por aí essa cor. A metáfora aqui que vai representar esse modelo são dos organismos vivos. Então, enquanto o verde é da família, aqui a metáfora é dos organismos vivos. Esqueci de falar, voltando ali do verde. Então, enquanto o âmbar é escola clássica e o laranja é escola neoclássica, o verde a gente vê muito a escola das relações humanas, né? Relações humanas é a escola que melhor representa as organizações verdes, pluralistas, né? Escola de Relações Humanas, junto com cultura organizacional e algumas outras que traz muito essa questão do ser humano no centro, né? Aqui, então, como a gente tem os organismos vivos, a gente vê muito da teoria sistêmica, tá? Então, teoria sistêmica e outras que vêm depois, né? Então, aqui, além da sistêmica, a gente vê aprendizagem organizacional, design thinking, e todo esses novos modelos, eles começam a ressoar mais com o evolutivo teal. A gente percebe muito do sistema como essa interconexão entre as pessoas, tá? O sistema, de vez a gente tem uma visão analítica, uma visão sistêmica, tá? Mais para frente a gente fala um pouco mais sobre isso. Elas são caracterizadas, então, como propósitos, como guia, coerência interna guia as ações dos indivíduos e da organização como um todo. Há uma busca maior por maiores níveis de consciência. Os paradoxos começam a ser superados, como liberdade e responsabilidade, individualidade e comunidade, razão e emoção. Então, esses paradoxos, né? Ah, não, uma empresa tem que ser racional. Não, ela pode ter razão e emoção junto. Ah, a gente tem que ser individualista ou só comunitarista. Não, a gente pode ter os dois. Então, os paradoxos param de ser vistos como paradoxos e começam a ser vistos como um junto e também, né? A gente pode trabalhar com eles ao mesmo tempo. Algumas organizações que trabalham nesse modelo, tá? A holacracia, a Patagônia, a RHD, a Hellingfield, a Buurtzorg e algumas outras mais, tá? Então, essas são algumas organizações que trabalham aqui no modelo evolutivo TIL. E os três avanços que esse modelo traz é a autogestão, a integralidade e o propósito evolutivo. Mais uma frase aqui para a gente, então. O nosso autor aqui do livro, né? Ele fala que a mudança para o evolutivo TIL acontece quando aprendemos a perder a identificação com o nosso próprio ego. Ao olharmos para o nosso ego a partir de um distanciamento, podemos ver como seus medos, ambições e desejos frequentemente regem nossa vida. Então é um pouco assim, a gente começar a se entender, por isso o autoconhecimento, né, de novo aqui mostra sua importância, né, a gente entender um pouco como realmente a nossa personalidade, o ego ferido, né, ele começa a trazer problemas, né? Então, ver assim, quais são os medos que o ego tem, quais são as ambições e desejos que regem nossa vida que muitas vezes são danosos para nós mesmos, né?
Então, o autoconhecimento, ele, mais uma vez, mostra sua importância, porque é tendo esse maior autoconhecimento que a gente vai entender melhor e conseguir praticar melhor esse novo modelo de organização. Como são os indivíduos no modelo evolutivo Thiel? Os indivíduos são pessoas, então, que começam a ter maior consciência da fragmentação e buscam se tornar-se indivíduos. Aqui, indivíduos, no caso mesmo, como sem divisão. Então, a gente é dividido, e existe essa busca por ser um só. Tá? Individuação é um termo do Jung, né? O Jung trabalha isso. Ele fala assim, nós somos pessoas, né, que o nosso consciente quer uma coisa, o inconsciente quer outra, e a busca é por realmente ter uma integração, né? Para que a gente não tenha mais essa divisão interna, para que a gente seja um só, né? Não assim, eu sou, não é só essa questão, somos todos um, não, é eu mesmo não estar dividido comigo mesmo. Mas essa busca para superar a fragmentação, a gente vai ver não só internamente, mas também externamente. Né? A coerência interna ganha mais relevância, então as pessoas tentam ser mais coerentes com aquilo que elas buscam, né? Então, essas perguntas como, qual é o meu propósito de vida? O que eu faço está alinhado com meus valores? Né? O propósito começa a ter cada vez mais força. É um discurso também que a gente começa a ouvir falar nas organizações. É o propósito. O pensamento sistêmico e a intuição ganham maior relevância em relação à racionalidade analítica e fragmentária. Então, de novo, aqui falando da fragmentação. Quando a gente fala análise quer dizer quebra, tá? Então, quando a gente estudava química, a gente fala da análise, né? A análise é uma quebra lá da partícula. E tem o mesmo sentido quando a gente fala em análise em outros contextos, né? Então, quando a gente está analisando, a gente está dividindo, entendendo parte por parte. A faculdade é assim, né? É uma análise. De vez eu falar da administração como um todo, a gente fala de várias disciplinas diferentes. Então, a gente dividiu o que existe na administração em várias disciplinas e olha disciplina por disciplina. Isso tudo é uma análise, uma fragmentação do conhecimento. Aqui, no modelo evolutivo, a visão sistêmica e a intuição, ela ganha mais força, tá? Tanto a intuição, muitas dão um senso místico para a intuição, mas a intuição não é exatamente essa coisa de, nossa, eu estou sentindo isso. Não é só isso. E não é principalmente isso. Mas a intuição tem a ver com esse pensamento sistêmico, olhar as coisas de uma forma geral. E quando a gente olha de uma forma geral, que daí talvez a intuição aconteça, né? Talvez o nosso cérebro não consiga falar, expressar exatamente por que eu penso assim. Mas é porque é tanta informação junta, né, que eu coletei de tantos lugares diferentes, que às vezes fica difícil dar uma explicação do porquê daquilo. Mas então o pensamento sistêmico é isso. De vez eu fragmentar, eu começo a trabalhar com tudo junto, tudo de uma forma só. Legal? Então eu penso assim, uma educação, né? Como eu falei da educação nossa, que é analítica hoje, uma educação sistêmica, ela traria muito mais dessa questão de a gente aprender todas as disciplinas, né? De certa forma aprender tudo assim, ao mesmo tempo, né? Entendendo as relações de um conhecimento com o outro, e não só um conhecimento sendo passado por vez, separadamente. Os paradoxos, eles são superados. Então, a gente para de pensar que uma coisa é contrária à outra, como a gente está falando, o sistêmico e analítico, né? Até isso, né? O sistêmico e o analítico não são separados, mas eles podem trabalhar juntos, né? O racional e o emocional podem estar juntos. Ciência e espiritualidade podem estar juntos. Tudo para de ser visto como separado. Então, a gente começa a trabalhar numa lógica de ambos e juntos. Mais uma frase. Então, Einstein também, pelo jeito, disse que a mente intuitiva é uma dádiva sagrada e a mente racional um servo fiel. Criamos uma sociedade que glorifica o servo e se esquece da dádiva.
Isso é muito legal, né? Se o Einstein disse isso mesmo, é um cientista falando como a gente dá mais importância para a razão do que para a intuição. Como eu expliquei, então, a intuição ela tem essa característica mais sistêmica. E ela, né, essa dádiva sagrada aqui que o Einstein fala, né, a mente ela lhe observa, ela ajuda essa mente intuitiva, mas a gente acaba fazendo realmente isso, glorificando a razão e a gente nem sabe, né? A gente precisa ficar definindo o que é intuição, porque a gente nem sabe mais o que é ela, né? Os fundadores das organizações STIL, eles usam uma metáfora diferente, então, para falar do trabalho que elas fazem, que é essa metáfora das organizações como organismos ou sistemas vivos. Teoria sistêmica aqui bem presente, né? Na natureza, as mudanças acontecem por todo lugar e a todo tempo, em impulsos auto-organizados vindo de cada célula e organismo, sem a necessidade de um comando central. Então, isso tudo já explica muito bem o que são as organizações STIL. Explica muito bem, mas não dá para entender tanto, né? Porque é bem geral. Mas a gente tem que entender que, assim, esses impulsos auto-organizados então, vão acontecendo sempre, né? Que ele fala da floresta e tudo mais. Então, assim, é um modelo muito mais complexo, né? Do que uma organização como uma máquina ou como uma família. Mas existe uma complexidade muito maior. A gente fala muito também que a gente está na era da complexidade, né? E isso se alinha muito bem com esse modelo evolutivo TIL. Então, existem impulsos que vão acontecendo em todo o momento. E como ele fala, sem a necessidade de um comando central. Quando a gente fala, por exemplo, ser humano, tem um cérebro, né? Mas vamos pensar assim, por exemplo, a floresta. A floresta não tem um cérebro, né? Mas a floresta ali, as coisas vão acontecendo sem ter um comando central dizendo que tem que ser feito. E a vida vai acontecendo. Legal? Então, vamos explicar um pouco melhor. Os 3 avanços, então, das organizações TIL, que é a autogestão, o propósito evolutivo e a coerência interna. A autogestão, então, ela é baseada em equipes. As empresas aqui, elas começam a ser baseadas em equipes de fato. Então, a gente quebra aquela estrutura hierárquica toda e começam a ser feitas equipes. Elas não têm mais chefes e todos aqui, né, as tarefas, os resultados, eles são acompanhados e monitorados por todos. Então, todos são chefes, vamos dizer assim. Legal? Então, assim, geralmente não são traçadas metas, apenas resultados esperados, que podem ser revistos de acordo com as circunstâncias, né? A gente colocou lá um resultado esperado. Ó, aconteceu tal coisa, vai dar para melhorar. Vamos melhorar. Ó, aconteceu tal coisa, né? Tá todo mundo acompanhando. Então, não é só aquela coisa, não, então deixa para lá. Não. Todo mundo faz parte, todo mundo é dono da empresa, de fato. E tá todo mundo empenhado para buscar os melhores resultados possíveis. A linha staff também não estão separados. Então, os especialistas e os operadores trabalham juntos. A gente vai ver muito isso no design thinking, né? O especialista e quem faz tá todo mundo junto, tá todo mundo sempre mesclando as duas funções, né? Diferente das empresas atuais que tem um cara lá que pensa e o cara que executa, né? O cara que tem o conhecimento, o saber e o cara que faz a execução. Segundo avanço, então, é a integralidade, essa coerência interna, né? Então, essas organizações elas buscam criar um ambiente mais hospitaleiro para as pessoas serem verdadeiras com elas mesmas. Então, aqui existe essa busca constante das pessoas serem elas mesmas. Autoconhecimento, né? De novo aqui, mostrando essa importância. E com esse autoconhecimento, esses ambientes, elas conseguem resolver conflitos mais fáceis. Elas estão sempre trabalhando, sempre buscando fazer com que as pessoas entendam a si, entendam seus companheiros de equipe e resolvam esses conflitos, né? Entendam como que cada um funciona e tudo mais. E com isso conseguem resolver esses problemas. E o terceiro avanço é o propósito evolutivo. Essas organizações, elas são
isso como entidades vivas. A própria empresa tem sua vida e sua alma, né? Elas possuem seu próprio propósito e as pessoas dentro dessas organizações precisam ouvir o propósito dessa organização. Claro, as pessoas são contratadas já, né? As pessoas são contratadas de acordo com a sintonia entre os propósitos delas com o da organização, né? Mas a própria organização tem o seu próprio propósito a ser ouvido. Mais importante do que perseguir lucros é realizar essa missão. Então, a organização vai focar muito mais em realizar a missão. O lucro ele vem como consequência. E o legal é que geralmente essa consequência é maior do que a das outras empresas. Então, focando na missão, no propósito dela, ela consegue ter mais lucro do que uma empresa que foca só no lucro. A estratégia também não é detalhada, ela vai emergindo enquanto caminha. As metodologias ágeis trabalham muito com isso, né? Design thinking e tudo mais. Então, eu não crio uma estratégia toda detalhada no começo. Não, a gente vai criando, vai fazendo e vai vendo o que vai acontecendo. Legal? E daí, então, a gente vê que as organizações TIL, elas são mais propícias à criatividade, pois elas são mais colaborativas, pois permitem que as pessoas sejam quem são. E com isso, as pessoas conseguem explorar todo o seu potencial. Por trazer a importância do autoconhecimento para as organizações e por representarem um novo nível de desenvolvimento. Então, elas são empresas novas, né? Um novo nível de desenvolvimento, como a gente viu ali, 2 ou 3% da população estão nesse nível. Então, é uma coisa totalmente nova, inovadora, de fato, né? Uma coisa que é muito diferente do padrão, do que a tradição que a gente conhece hoje, né? Então, ela representa justamente essa coisa em comum. Legal? Além de tudo, a gente vai ver muito como se sintoniza o modelo das organizações conscientes evolutivas, TIL, com toda essa ideia de criatividade e inovação que a gente vai trazer. E só para finalizar, então, a gente tem essa atividade. Qual dessas organizações apresentadas, quais dessas organizações que eu vi, eu me sinto mais confortável? Eu me sinto mais confortável nessa ou naquela. Ah, na TIL não, porque eu não faço ideia qual é, que é o meu propósito. Ah, na TIL não, porque, nossa, falar dos meus problemas, né? Expor isso, assim, numa empresa, não. A Verde também não, porque eu sou competitivo. Essa coisa de família, para mim, não cola. Eu não gosto muito de comunidade. Tudo bem, gente. Sejam sinceros e falem qual tipo de organização você se sente mais confortável dessas aí. Num texto de 20 linhas, né, vocês sabem, né, mais ou menos o modelo, né, introdução, desenvolvimento, conclusão. Né, você pode apresentar um pouco das características de que você percebe em você em cada modelo e depois explicar qual deles faz mais sentido para você. Você pode também explicar um pouco quem é você, quais são as suas características, quais delas mais batem com os modelos apresentados e tudo mais, tá? O importante é, façam essas atividades. Eu vou colocar lá no Moodle para vocês qual que é o prazo para fazê-las. E daí vocês postam lá no Moodle essa atividade feita. Legal? Gente, então, muito obrigado a todos. A referência foi o livro do Frederic Laloux, Inventando as Organizações. E a gente se vê mais para frente de novo. Muito obrigado a todos.